A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite de quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe e nessa próxima hora vamos estar juntos aqui nesta nossa live, a aula de número 96, juntamente com o pastor Ciro Sanches Ibordi, quando ainda estaremos aqui respondendo a dúvidas, a perguntas, não é? Que os irmãos nos enviam através aqui da aula, não é? Ou ainda através da internet, através do nosso e-mail, dos contatos de WhatsApp, da nossa rede de atendimento. Fato é que para nós é um motivo muito especial de podermos ter a oportunidade em Deus de estarmos aqui juntamente com os irmãos e compartilharmos esses momentos. A cada um de vocês que estão entrando para essa nossa live, o nosso desejo é que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqueles que estarão chegando também, o nosso sentimento, o nosso desejo é que o Senhor possa cobri-los com as suas bênçãos, com o seu cuidado, né? Fazendo com que cada um prospere e o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado na vida de vocês. Também, desejar aqui que o Senhor esteja abençoando a vida daqueles irmãos, irmãs que estarão vendo, assistindo esta aula, posteriormente através do nosso Instagram, CETADB, e também através do canal no YouTube. Lembrando que toda quarta-feira nós levamos ao ar, ao vivo, sempre uma aula onde as dúvidas são tiradas, as perguntas são respondidas pelo pastor Ciro Ibordi, e nós disponibilizamos na quinta-feira também o conteúdo da aula no nosso canal no YouTube. Então todos são muito bem-vindos. Nós vamos aqui ler um texto bíblico. E o texto bíblico que vamos ler, ele está relacionado diretamente com a primeira pergunta que nós estaremos respondendo hoje. Vamos lá? Segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler o trecho que está a partir do verso 5. E ele diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que conformeis para com ele o vosso coração, confirmeis para com ele o vosso coração. E para isso vos escrevi também, para, por vossa prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Eu li na segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo de número 11. Esse é o texto que nós para já estarmos trabalhando nesta nossa aula de número 96, juntamente com o pastor Ciro Ibordi. Pai do Senhor, meu pastor, conte a bênção, quantas são? Paz do Senhor, pastor Hércules. Deus está conosco, Estamos aí desse jeito para mais uma abençoada live com os nossos queridos alunos, professores e aqueles que também estão chegando aí, conhecendo, Sempre tem pessoas novas visitando aqui as nossas lives, Com certeza, é importante a presença de cada um. 96, Pois é, já agora dentro desse mês de fevereiro nós vamos estar fechando, eu acho que ainda fecha fevereiro, a aula de número 100, a 100ª. Aí nós vamos fazer uma promoção especial na 100ª, a gente vai fazer uma promoção especial aqui. Vamos presentear alguns alunos. Certamente vai ser benção. Rapaz, está quente aqui em Apucarana, viu? Eu estou com o ar-condicionado ligado, mas está quente, eu estou suando. Suando muito. Está quente. Aqui não está tão quente, não. Não, mas é benção. Hoje pois bem, pastor, nós estamos aqui ajeitando tudo que precisa ser ajeitado. Amanhã estaremos indo para realizar uma formatura do CETADB. Certamente será uma bênção, o privilégio que o Senhor nos concede
compromisso que nós já tínhamos desde o ano de 2020, mas com a pandemia foi cancelado 2020, acabou sendo cancelado 2021, e dessa feita eu achei melhor de honrar o compromisso e vamos lá estar realizando a formatura junto com o pastor Rony Reis, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Né? Isso. Não sei se os irmãos têm conhecimento, mas nós temos atrelado ao CETADEB o CTIM, que é o Seminário Teológico Internacional, por meio do qual nós ministramos cursos de teologia também, tanto os de teologia básico, médio e avançado, como também os cursos ministeriais em espanhol, né, fora do país, em português e também em espanhol. Atendemos hoje 24 países com os nossos cursos de teologia em espanhol. Também um material de lições bíblicas para a escola bíblica dominical. Em alguns países não é escola bíblica dominical, mas ainda que seja semanal, acaba sendo em outro dia da semana. Aqui no Brasil tem a tradição de ser dominical, não é? Mas em outros países ela não tem a tendência de ser dominical, mas existe as escolas bíblicas que são semanais. Semanal, né? E aí o pessoal tem lançado mão do material que, inclusive o material que o irmão escreve para a gente, em espanhol, já direto em espanhol. Tem sido de grande valia. Agora mesmo estamos iniciando, nessa formatura que faremos, já a turma do curso avançado de teologia lá, com o pastor Rony Reis. Pastor Rony Reis, que é ligado à Igreja Assembleia de Deus tradicional do Amazonas, é missionário, não é? Mantido pela Assembleia de Deus, pastor Gideão Grangeiro, mantido ele lá na Bolívia, já me parece que há quase 20 anos ele atua ali naquela região, nos arredores de Santa Cruz de la Sierra. Fato é, meu pastor, que nós já falamos bastante aqui, porém vamos iniciar com as nossas questões, né? Irmão Francisco de Paula de Caucaia, no Ceará. Caucaia está na região metropolitana de Fortaleza, ligado, não é? A Fortaleza, sim. Deus abençoe, não é? A todos os nossos irmãos cearenses, não é? Nós temos vários irmãos aqui do Ministério de Fortaleza. Ontem mesmo estivemos conversando com o pastor Gesser, fizemos um envio de uma nova remessa de material do curso para lá. São novos 120 alunos que estão iniciando, além daqueles que já haviam ali. Uma grande bênção o trabalho que o pastor Gesser tem realizado, não só em Fortaleza, como nas cidades cearenses, onde ele tem também uma congregação, né, vinculada ao seu ministério. Os nossos irmãos baianos que estão aí, Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus, a vida de cada um. Olha aí, ó, João Pessoa, Paraíba. Meu Deus, vão chegar muitos irmãos aqui desse Brasilzão de meu Deus. E nós vamos aqui dar início, meu pastor, com a pergunta que foi enviada pelo Lucas Rodrigues. Ele faz a pergunta baseada no texto que eu acabei de ler. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu li a partir do versículo 5, porque a perícope ela começa no 5 e encerra no versículo 11. Tanto que já no 12, a ideia que se tem é que Paulo passa a falar de um outro assunto. E a pergunta que o irmão faz é essa aqui, ó. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, parece que Paulo muda de atitude referente ao jovem que ele manda entregar a Satanás. Na aula 95, que foi a de quarta-feira passada, nós já falamos alguma coisa a respeito da repreensão que Paulo deu àquele moço que estava tendo relações sexuais ilícitas com a sua madrasta, não é? E também já mencionamos essa questão aqui, mas o irmão tem liberdade para responder a dúvida do nosso irmão Lucas e, de repente, até ampliar a questão. Amém. Sempre pedindo para os nossos irmãos que estão chegando aí que, por gentileza, cliquem no aviãozinho, convidem mais pessoas. Também cliquem no coraçãozinho. Eu não estou vendo o coraçãozinho subir aí. Eu acho que agora começou a aparecer. Os irmãos sabem que esses coraçõezinhos aí é a mesma coisa que dar glória a Deus, né? Não tem como vocês... Claro, vocês dão a glória para Deus, né? Mas o pregador gosta de ouvir, assim, quando ele está falando, ele fica animado quando ele percebe que o povo está participando, está reagindo. Então,
clicar no coraçãozinho é o mesmo que dar glória a Deus. Pois é, pastor Argo, o senhor falou aí, o senhor usou uma palavra interessante aí, que para nós que lidamos com teologia, não é nenhuma novidade, mas como o nosso público aqui é um público heterogêneo, talvez as pessoas estranhem quando o irmão falou de perícope, né? Então, o que é perícope? Perícope é aquele, vamos dizer assim, que é um parágrafo, né? Um parágrafo, mas que tem o sentido completo que a gente quer extrair, porque às vezes um versículo isolado ele não tem o sentido, né? É preciso que seja analisado dentro do conjunto da frase, e aí esse conjunto da frase nós chamamos de perícope. Sobretudo em hermenêutica, exegese, que são as matérias, aí as ciências, vamos dizer assim, voltadas para a interpretação, né? Ligadas à teologia exegética. Pois bem, nós já falamos realmente na aula passada sobre esse caso de 1 Coríntios 5, que alguns intérpretes acreditam que Paulo retoma nesse texto, nessa perícope que o irmão leu aí, de 2 aos Coríntios, capítulo 2, né, a partir do versículo 5. Eu, sinceramente, quando eu leio a segunda epístola, eu não vejo que Paulo está tratando do mesmo caso, né? Eu vejo que Paulo está tratando de alguém que se lhe opôs, um opositor de Paulo. Paulo menciona na primeira carta alguns partidos que havia em Corinto. Corinto era uma igreja problemática. E certamente, entre as pessoas desses partidos, havia algumas pessoas que eram um pouco mais hostis para com o ministério de Paulo. Então, a gente vê aqui pela leitura, né, que Paulo ele apazigua, né, uma situação ali, porque os crentes de Corinto, ao que me parece, eles queriam prolongar a disciplina desse rapaz que se opôs a Paulo. E Paulo falou, não, olha, já basta, vamos aí. Né? Então, como o irmão leu aí, então quem era esse opositor? Paulo está falando de um homem que era grandemente responsável, né, pela dor que ele experimentou na sua visita a Corinto. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, né? Isso na segunda viagem missionária. Então, a identidade desse homem e a natureza de sua ofensa são incógnitas, a gente não sabe. E, por isso, muitos comentaristas acabam identificando esse homem, a meu ver, eu não consigo ver essa identificação, mas alguns comentaristas, vou dizer muitos, alguns, né? Identificam esse homem com aquele rapaz que o irmão citou aí, que cometia aquele ato incestuoso, né? E aquele pecado ali, ele estava mantendo relações íntimas com a mulher do seu pai, ou seja, a sua madrasta. Então, o que nós podemos afirmar com certeza aí dessa passagem, segundo aos Coríntios 2, especialmente versículo 5, é que ela indica que essa ofensa foi especificamente dirigida contra Paulo, né? Ao passo que a afronta de Paulo quanto ao homem incestuoso que eu mencionei, não estava acima da rejeição de sua autoridade apostólica, né? Mas acima da incrível tolerância da igreja para com o tal pecado. Então, se na primeira carta a igreja estava sendo condescendente com o pecado do rapaz, na segunda carta a igreja queria uma punição mais severa, ou queria prolongar a punição. E Paulo, então, ele interveio no sentido de dizer aí, como o irmão leu, olha, se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal essa repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, o que eu entendo dessa passagem era que esse homem tinha ou confrontado Paulo em algum momento, e ele acabou sendo punido por conta disso, e a igreja queria manter e prolongar a punição, e Paulo interveio no sentido de dizer, não, acho que já basta, aí ele já recebeu a sua punição,
E Já dá agora para é o aliviar, momento, né? agora é o momento de Já dá para acolhê-lo, de aliviar. recebê-lo. Mas eu não vejo que era a mesma pessoa, né? Como o irmão sugere na pergunta que Paulo muda de atitude, né? Se bem que Paulo, ele ali naquele primeiro caso, ele disse, olha, tem que entregar o corpo a Satanás, mas Paulo fala no sentido de que o homem se arrependesse. Ele estava sendo afastado ali da comunhão, porque ele já de fato estava fora da comunhão, porque era um homem que estava cometendo um pecado terrível, e a igreja não poderia, de modo algum, pôr panos quentes. Ela tinha que reagir àquilo. Então, Paulo ele foi duro naquela questão. E agora, nesse segundo caso, Paulo observa que a pessoa estava arrependida, que a pessoa já tinha, digamos assim, sido punida, disciplinada, e agora era o momento de a igreja acolhê-lo. Maravilha. Eu acho que fica bem clara essa questão, pastor. A Maria Célia, ela pergunta, a pergunta que ela faz em relação aos anjos caídos. Os anjos caídos podem pecar? Essa é uma questão recorrente, uma questão difícil, que nós já até tratamos em outra aula, não vou lembrar qual agora, já tem algum tempo. Mas os anjos, o que acontece com os anjos, né? Os anjos, assim como os homens, eles foram submetidos à prova. Eles foram submetidos à prova, eles não foram criados assim no sentido de que eles não tinham livre-arbítrio, né? Porque alguém pensa que anjo não tem livre-arbítrio, que Deus criou anjos bons e anjos maus. Não, Deus os dotou de livre escolha. Eles tinham possibilidade, eles não eram seres autômatos, eles tinham, havia a possibilidade de eles obedecerem ou desobedecerem a Deus. E Deus os provou nesse sentido. Eles foram submetidos à prova. E isso fica claro quando a gente lê o livro de Judas, lá a carta de Judas, no versículo 6, e Apocalipse 12, a gente vê que Satanás, ele com a sua astúcia, ali na linguagem figurada, né? Nós vemos que com a sua cauda o dragão levou consigo a terça parte das estrelas. Está claro ali que com a sua astúcia, o dragão ali é Satanás, ele levou consigo a terça parte dos anjos, os anjos que não guardaram a sua primeira posição. Então, eles foram submetidos à prova e Deus, então, os dividiu. Claramente a gente vê isso na Bíblia, né? Em dois grupos gerais, os chamados anjos santos e os anjos caídos. Os anjos caídos, inclusive Satanás é um anjo caído, já estão condenados. Porque alguém pensa que o diabo ainda pode... Veja, o universalismo, que é aquele tipo de heresia, né? Que diz que todos serão salvos, e quando o universalismo é levado às últimas consequências, afirma até que o próprio diabo poderá se arrepender, porque Deus é misericordioso, onde já se viu, o diabo também vai ser salvo. E já ouvi alguém dizendo também que o diabo ele só não é salvo porque ele não se arrepende, porque se ele se arrependesse, ele seria salvo. Mas a questão não é essa. Quando você olha para a Bíblia, você vê que os anjos foram confirmados. Os anjos já foram confirmados. O que significa isso? Aqueles que são de Deus, já são de Deus, não existe possibilidade alguma deles deixarem de ser anjos de Deus. Eles não têm livre-arbítrio? A questão não é essa. Veja, eles já foram confirmados, que eu digo, glorificados. Porque alguém estranha isso, mas isso vai acontecer conosco também. Hoje, nós escolhemos o Senhor livremente. Mas vai chegar um momento em que nós seremos glorificados, os nossos corpos serão glorificados. A pessoa glorificada, ela não tem mais a possibilidade de deixar de servir a Deus, de adorar a Deus. Hoje, enquanto estamos nesse tabernáculo, a gente pode, Deus nos livre, mas a gente vê pessoas que se desviam, que saem dos caminhos do Senhor, porque não estão confirmadas, não estão glorificadas. A nossa salvação, ela envolve três aspectos. Ela envolve a justificação, que já ocorreu no passado, nós já fomos justificados, né?
Existe a santificação no seu aspecto progressivo a cada dia, né? Então, a santificação como parte da nossa salvação também, porque a santificação ela é parte da nossa salvação, né? Então, a cada dia nós nos aproximamos mais do Senhor. E existe a salvação no seu sentido final, perfectivo. Paulo se referiu a isso quando ele disse: a nossa salvação agora está mais próxima do que quando aceitamos a fé. É a glorificação. O autor de Hebreus também falou que quando Cristo apareceu a primeira vez sem pecado, ele aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Aí a salvação também no sentido final, no sentido de glorificação. Então, um dia, nós todos seremos glorificados, tanto os mortos em Cristo que vão ressuscitar, como também os vivos, eles vão ser transformados, vão ser glorificados. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir da imortalidade, e nós vamos ser glorificados, confirmados, por assim dizer. Os anjos, eles já passaram por esse processo. Eles são outra categoria, claro, e eles foram glorificados, os anjos santos. E os anjos que escolheram guardar o seu primeiro estado, o seu principado, a sua primeira posição, eles também foram confirmados, mas não como glorificados, eles foram confirmados como anjos caídos. Como anjos caídos. Então, os anjos caídos, inclusive Satanás, estão condenados. Condenados por antecipação, assim como o próprio diabo. Jesus falou a respeito do Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo, olha como Jesus foi claro, ele está julgado, ele já foi condenado por antecipação. Ele está agindo por permissão de Deus, está cumprindo um papel aí, né? Mas ele já está previamente condenado. Então, não existe possibilidade alguma de Satanás, como anjo caído, ser salvo. E não há como ele e seus agentes, seus emissários se arrependerem, né? E os anjos santos de Deus, repetindo, eles foram confirmados e glorificados. Não podem mais pecar, foram glorificados. Claro que ser glorificado não quer dizer que eles estão na mesma condição de Deus, mas eles estão numa condição em que eles estão acima de nós, claro, mas não recebem adoração. Claro, eles são anjos. E eu repito, alguém pode achar isso estranho, mas eles são hoje o que seremos amanhã. Porque Jesus falou também que nós seremos como os anjos de Deus. Ou seja, nós vamos ser glorificados, nós vamos ter um corpo também semelhante ao de Jesus, que também foi glorificado após a sua ressurreição. E quando nós formos glorificados, nós também estaremos livres da presença do pecado. Porque hoje nós estamos livres, se permanecermos em Jesus, nós estamos livres do poder do pecado. O pecado, diz a Bíblia, não terá domínio sobre vós. O pecado não tem poder sobre aquele que é fiel a Deus, que é submisso à palavra de Deus. Mas o pecado ainda habita em nós. Nós ainda temos uma natureza caída, que nós podemos vencê-la pela graça de Deus. Quando nós formos glorificados, aí não seremos mais, não estaremos mais sujeitos ao pecado em hipótese alguma. Não haverá possibilidade mais de pecarmos, porque já estaremos glorificados e, portanto, não haverá mais a presença do pecado. Então é isso que acontece com os anjos de Deus, os anjos santos. Eles não podem pecar porque não existe neles essa natureza, não existe mais a presença do pecado. E os anjos caídos, eles pecam por natureza, porque de fato eles fizeram essa escolha e foram confirmados como anjos caídos. Eu creio que é isso que nós poderíamos dizer aí, do ponto de vista da nossa teologia pentecostal ortodoxa. Maravilha, meu pastor. Com essa resposta fecha a questão em torno da situação dos anjos pecarem, não é? Fica mais claro para todos. Daniene fez a seguinte pergunta: quando a Bíblia fala que Jesus
Naquele dia, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ele está falando de que tipo de pessoa? Essa aqui ficou fácil, né? Se o irmão quiser, fica à vontade. Fala. Se o irmão quiser Não, pode responder. prosseguir. Mas a ideia da irmã, eu não sei ali em que ponto que ela, de fato, né, expressou a dúvida, porque Jesus vai dizer que não conhece justamente para aqueles que não estão com ele, que não confessam o seu nome, que não declararam, né, a Sim. fé no Senhor, que não andam com o Senhor, porque no texto, eu não estou com o versículo aqui agora separado, mas no texto fica claro que Jesus vai apartar os bodes das ovelhas. Então, as É, pessoas que se mas eu referem aqui acho que são aí ela está justamente aqueles que... Pode falar. eu acho que ela está se referindo a Mateus 7, né? 21 a 23. Se o irmão quiser ler aí, acho que seria interessante. Mateus 7. É Mateus 7, 21 a 23. Porque de fato ela não colocou aqui nenhuma referência, ela só diz em relação à separação que vai ocorrer. O texto diz bem assim, ó, Ah, sim. 21, a partir do 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu li Mateus 7, do 21 ao É, 23. é que também tem essa ênfase do o não vos conheço aparece aí. Mas realmente tem o apartai-vos de mim lá em Mateus 25. E aí é interessante esclarecer, porque são dois julgamentos diferentes. Diferentes. Aí em Mateus 7, claramente é uma referência ao juízo final, né? Não é uma referência ao tribunal de Cristo. Por quê? Só para esclarecer, então, irmãos, nós temos aí pelo menos 5 juízos, 5 julgamentos, né, escatológicos. Escatológicos que eu digo após o arrebatamento da igreja. O primeiro deles é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a igreja, não é para efeito de condenação. É para os salvos, para efeito de galardão, né? Então, quer dizer, quem comparecer perante o tribunal de Cristo, porque Jesus disse, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, então é uma referência ao tribunal de Cristo quando Jesus vem para galardoar. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, ele vai galardoar, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas não é para efeito de condenação nem de salvação. Porque quem for arrebatado já está salvo, né? Agora, também haverá o julgamento de Israel, que vai acontecer por ocasião do período tribulacional. Israel será julgado dentro do período tribulacional. Daniel 12 mostra isso. E aí nós temos ainda mais 3 julgamentos. O julgamento das nações, que também é conhecido como julgamento dos gentios. O julgamento de Satanás e suas hostes. Ele já foi previamente julgado, mas haverá um julgamento, digamos assim, em última instância, né? Para confirmação final da sua condenação, junto com seus anjos caídos, e o juízo final, né, que é o julgamento do trono branco. Mateus 7, 21 a 24, quando Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não fizemos muitas maravilhas, etc. Ali, e Jesus lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço, ou nunca vos conheci, é mais forte ainda, porque alguém pode dizer, mas como assim, nunca vos conheci? Deus não é onisciente? É que tem que analisar aí o sentido desse verbo no grego, né? Porque o verbo conhecer, nas línguas originais da Bíblia, tanto no hebraico como no grego, tem várias acepções. Aí, nesse caso, não é no sentido de conhecer alguém ou saber quem é a pessoa, não. É conhecer no sentido de ter com essa pessoa um relacionamento, mais precisamente um relacionamento aprovador, né? Então, quando o justo juiz, que será o Senhor Jesus, naquele grande dia disser, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, Jesus estará dizendo assim, olha, apartai-vos de mim, porque eu nunca aprovei a vossa obra.
vocês diziam que expulsavam demônios, que curavam, que faziam, mas vocês não tinham comunhão comigo, vocês estavam fazendo... hoje em dia tem muita gente que faz isso, que expulsa demônio, que profetiza, tudo à base de ilusionismo, de ação demoníaca, e assim por diante, né? Enganadores, falsificadores da palavra de Deus, profetizam da sua própria... profetizam da parte de Satanás, profetizam da carne, dizem que é de Deus, fazem curas falsificadas, né? Enganam as pessoas, agem também sob o poder do mal, como nós vemos lá em Deuteronômio 13, que está previsto na palavra de Deus. Veja que quando Moisés também lançou a sua vara e ela se transformou numa cobra, os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Ou seja, o diabo ele tem um poder limitado também para fazer sinais. Então, muitos vão chegar diante do Senhor apresentando esse currículo. Olha, eu curei, eu fiz. E Jesus dirá, olha, não interessa, isso aí para mim não tem... O mais importante é o que fez João Batista, porque João Batista, lá em João, no capítulo 10, a Bíblia diz que ele não fez sinal algum, mas tudo quanto ele disse a respeito de Jesus era verdade. Dizer a verdade, claro, é muito mais importante, é prioritário, né, do que falar ou fazer maravilhas, né? fazer maravilhas, etc. Né? Então, é nesse sentido. Então, respondendo agora objetivamente, esse tipo de pessoa, que é a nossa irmã pergunta, é no juízo final. São pessoas condenadas. São falsos obreiros que, sendo condenados, vão querer se justificar e vão querer dizer, mas não, eu era um obreiro, eu fazia milagre, eu fazia sinal. Só que a Bíblia diz que aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida, diz Apocalipse capítulo 20, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, ali é um caso, aqui é um caso, né? Mateus 7 é uma referência ao juízo final. Agora, lá em Mateus 25, também usa-se o mesmo termo, não vos conheço, ou, senão, ou melhor, apartai-vos de mim, né? Quando fala do julgamento das nações, ali é um outro caso. Quando Jesus voltar, e aqui na terra, ele vai separar as nações, né? Como o pastor aparta o bode das ovelhas, os bodes das ovelhas. Então, as nações ovelhas ali são os representantes daqueles que fizeram bem, terão feito bem a Israel, o remanescente israelita que será salvo no período tribulacional. E os bodes são aqueles que se opuseram a Israel, ao remanescente israelita, terão se oposto, né, ao remanescente israelita no período tribulacional. Então, para não estender muito aqui, porque senão essas questões escatológicas elas são muito amplas, né? Muito abrangentes, mas respondendo objetivamente, então, o tipo de pessoa a que se refere esta ênfase, quando Jesus, o justo juiz, dirá, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, são, no caso aí, os falsos obreiros que serão condenados, pensando que são salvos, mas estão enganando muita gente, estão fazendo como os fariseus, né, que tornavam, disse Jesus, as pessoas 2 vezes dignas do inferno, porque em vez de eles pregarem o evangelho, eles conduziam as pessoas, na verdade, ao erro e fazendo com que as pessoas acreditassem que elas estavam aceitando a verdade. Então, as pessoas saíam da vida que elas estavam, pensando estar conhecendo a verdade, mas estavam conhecendo o erro através desses falsos obreiros, falsos ensinadores também, que eram os fariseus. Então, Jesus ali ele se refere ao juízo final, quando os falsos obreiros vão querer apresentar o seu currículo, vão querer se justificar, mas o Senhor lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, que eu nunca aprovei a vossa obra, eu nunca vos conheci. Maravilha, maravilha. O Irã Sampaio está com a gente, a Irã Sampaio 14, não é? Ele mandou essa pergunta aqui, meu pastor. Como explicar hoje o caso ou o fato, o relato bíblico em que as filhas de Ló tiveram relações sexuais com o próprio pai? Como explicar hoje essa questão das filhas de Ló haverem tido relação sexual, né, com o seu próprio pai? É a dúvida aqui do nosso irmão
Irã Sampaio, que está conosco aí na live, eu vi que ele entrou. Talvez essa questão foi motivada por aquela, quando nós respondemos, ou quando nós estamos abordando uma questão ali que gerou também aquela pergunta sobre 1 Coríntios 5, né, do rapaz que abusava da própria madrasta, né, um relacionamento incestuoso. Porque aqui também nós temos o mesmo caso, né, um caso semelhante de filho se relacionando com as filhas, né, se relacionando com os pais. Agora, ele pergunta como explicar. Veja, nós que somos dispensacionalistas, ou seja, nós temos um sistema de interpretar a Bíblia de acordo com o que a própria Bíblia apresenta, né? Porque o dispensacionalismo, é bom que se diga, não é algo que é utilizado como se fosse uma exegese. Não. O dispensacionalismo, para nós, inclusive o mestre Antônio Gilberto, no seu livro Calendário da Profecia, ele fala de dispensações e alianças como doutrinas. Então, nós adotamos o método do dispensacionalismo de interpretação porque cremos que ele honra as Escrituras. Então, para nós que somos dispensacionalistas, nós não temos problema com esse tipo de menção, porque nós vemos na Bíblia o princípio de que os eventos e sucessões históricos, eles são unificados e caminham na direção de um objetivo final. A revelação é progressiva. E ao contrário do que se pensa, o dispensacionalismo preza essa revelação progressiva. Alguém pensa que isso é uma característica do aliancismo ou da teologia do pacto? Não. O dispensacionalismo, aliás, é um sistema que consegue justificar biblicamente toda essa revelação progressiva de Deus. E Deus, então, tratou com a humanidade em cada dispensação, com as suas condições, e Deus, em determinadas épocas, ele tolerou determinado tipo de pecado. Não é que Deus aprovou, porque, inclusive, esse erro das filhas de Ló trouxe consequências terríveis para Israel. Por quê? Através desse relacionamento, surgiram terríveis inimigos de Israel, que foram os amonitas e os moabitas. Não podemos esquecer que eles são, na verdade, resultado desse relacionamento das filhas de Ló com seu pai, né, com o próprio Ló. Então, respondendo aí objetivamente, em cada dispensação Deus trabalhou de um modo, né, naquela época Deus tolerou o pecado das filhas de Ló, isso trouxe prejuízo, como eu falei. Agora, hoje, nós estamos na dispensação da graça. Na dispensação da graça, após a dispensação da lei, esse tipo de pecado é inadmissível, né? E alguém pode pensar, Deus mudou? Não, Deus não mudou. É que Deus, ele trata com a humanidade dentro dessas dispensações. Tanto é verdade que o Senhor Jesus, quando ele andou na terra, e a Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, Jesus, ele, ao abordar a lei, ele ampliou o sentido ali de alguns mandamentos. Por exemplo, quando ele fala, quando ele menciona não cobiçarás, né, a mulher do teu próximo, tal, não adulterarás, depois, ele diz, qualquer homem que atentar numa mulher com intenção impura, já cometeu no seu coração adultério com ela. Ou seja, ele aborda o aspecto psicológico que não era considerado na dispensação da lei. Então, ali, Jesus apresenta uma nova maneira de abordagem nessa dispensação da graça. Então, hoje, claro, Deus esse tipo de pecado, e naquela época já era pecado, né? Não é que Deus incentivava esse tipo de prática. É que naquele período esse tipo de coisa acontecia. Ali foi um pecado realmente terrível por parte das filhas de Ló e que trouxe consequências, inclusive depois para o povo de Israel. Porque o povo de Israel, claro, tem início com Abraão, né? E ali Israel depois acabou tendo como inimigos os descendentes ali, né, de Ló,
desse relacionamento de Ló com as suas filhas, que foram os amonitas e os moabitas, que se tornaram terríveis inimigos do povo de Israel. Então, hoje eu não vejo, a abordagem hoje é que é pecado mesmo, e uma coisa não justifica a outra, porque quem não vê a Bíblia dessa maneira, como nós aqui falamos, vai dizer, Deus permitiu lá, então Deus permite hoje também. Não, não é isso. Primeiro que Deus não permitiu, não é que Deus permitiu no sentido de que ele incentivou, ele tolerava determinados tipos de pecado. Hoje, claro, nós pregamos contra isso e Deus não aprova, e quem comete esse tipo de pecado, claro, vai sofrer as consequências, sobretudo consequências no âmbito espiritual, não é? Maravilha, meu pastor. Deus não só não tolerou, como ele também não livrou das consequências do pecado, né? O Sim, caso de exatamente. Ló, você citou, o Teve, caso de con- Davi, teve con- o caso de Davi pecou, o filho do adultério morreu, as consequências que vieram depois da degradação da sua família vieram, não é? Enfim, os problemas surgiram. Todo pecado traz consequência e não tem como Deus anular as consequências de um pecado cometido. Até porque quem semeia, colhe, não é? Se semear coisa boa, não é? Vai colher coisa boa, mas se semear na carne, da carne, conforme diz a palavra de Deus, vai colher corrupção. Né? Seguindo então aqui, meu pastor, o Marcos Viniterson. Ele pergunta se a Bíblia é a favor ou é contra a eutanásia em humanos e sacrifício de animais, né? Eutanásia no caso de humanos e no caso de sacrifício de animais. Essa questão da eutanásia, ela faz parte daquelas questões que são muito sensíveis e que tem gerado muitos embates aí, né, no campo da política. Nós temos visto aí várias audiências públicas também tratando essas questões, como, por exemplo, a descriminalização do aborto, né, a regulamentação da eutanásia, que vai ser o assunto aqui que nós vamos tratar, a criminalização da homofobia, né, a legalização da prostituição e a descriminalização das drogas. Essas questões são muito sensíveis, geram muitos debates, né? E a nossa CGADB, ela tem se posicionado, né? Quem está aí atento aos debates e visto o que tem sido tratado aí nas convenções e também em algumas audiências públicas, e a CGADB tem mandado até também representantes ali para falar sobre essas questões. O que a gente observa é o seguinte, né? Essa questão da eutanásia, claro, nós temos o nosso posicionamento bíblico, teológico, mas é bom dizer também que na nossa Constituição brasileira, nós temos no artigo 5º a garantia da inviolabilidade do direito à vida. Falando aqui de seres humanos, né? Vamos deixar a questão do animal para o final. Mas falando aqui dos seres humanos, então, a inviolabilidade do direito à vida. Então, com respeito a isso, tomando como base esse artigo 5º da nossa Constituição, a CGADB, ela tem se posicionado, por exemplo, com respeito ao aborto, só para citar, porque são questões que estão vinculadas, né? Aborto e eutanásia acabam estando aí, sendo tratadas muitas vezes no mesmo tópico, né, de discussão. Então, a CGADB ela é contrária a essa medida da descriminalização do aborto, porque isso resultaria numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos, né, na sacralidade do útero materno. Porque em qualquer fase da gestação, nós que defendemos, como a própria biologia também define, né, o início da vida na concepção, e a vida é contínua desde a concepção, interromper a vida, seja na fase intrauterina ou extrauterina, não importa, se for feito de propósito, biblicamente é considerado isso, claro, um tipo de assassinato, é matar o inocente.
Claro que o assunto aqui não é aborto, isso pode provocar também várias outras discussões, questão do estupro e tal, mas, a rigor, de modo geral, nós não somos favoráveis ao aborto, porque ele constitui aí assassinato. Porque interromper a vida em qualquer fase, repito, seja na fase intrauterina ou na fase extrauterina, seria violar o que está claro na Bíblia, lá em Êxodo 23, versículo 7, não matarás o inocente, não é? Agora, quanto à eutanásia, é bom definir o termo eutanásia, do grego, significa boa morte, ou morte suave, né? Esse eu, aí no grego, fala de algo bom, algo suave, e thanatos, né? Tem a ver com morte, então eutanásia seria uma morte suave, uma maneira de suavizar a morte, e aí as pessoas que defendem, por exemplo, como nós mencionamos aí, a regulamentação da eutanásia, eles dizem que esse matar, por assim dizer, seria por piedade, por compaixão, já que o paciente estaria num estado terminal, então seria para abreviar-lhe o sofrimento físico, insuportável em razão da doença. Então, a CGADB, a nossa convenção, também tem se posicionado nesse sentido, ela é contrária, né, a essa medida, justamente tendo em vista que não existe esse direito, biblicamente falando, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, né? E como cristão, nós entendemos que a vida é um dom de Deus e só a Ele cabe o direito de dispor desse bem natural que é a vida. Agora, cabem algumas observações, né? Porque a eutanásia, nesse caso, nós nos posicionamos de maneira contrária, porque seria, no caso, havendo consentimento da pessoa, seria uma espécie de suicídio. Uma pessoa que solicita, por exemplo, esse procedimento de eutanásia, seria um suicídio assistido, né? Agora, tem aquele outro caso em que a vida segue o seu curso e a pessoa acaba morrendo por falta de recursos. Chega um momento que nenhum tratamento mais funciona, os aparelhos, pouco a pouco, vão sendo desligados, porque eles não estão tendo mais efeito praticamente. E aí é um outro tipo de... não deixa de ser chamado de eutanásia, né? Existe a eutanásia passiva e a eutanásia ativa. Agora, mesmo que haja todas essas discussões, o que nós defendemos é que a eutanásia não deve ser... nós, claro, a igreja, ela tem a sua posição de protestar, de criticar, de se opor. Mas isso aí, às vezes, é decidido em outras instâncias e tal, e aí nós acabamos por acatar as decisões, mas nós temos o direito de protestar, porque o que está em jogo, muitas vezes, é o direito de opinar, o direito de se opor, e isso muitas vezes querem impedir-nos de exercer esse direito, de se opor, de criticar, de participar do debate. Então, nós sempre vamos ser contrários, porque nós não vemos que a eutanásia é o melhor caminho. Nós vemos que a pessoa, muitas vezes, mesmo naquela condição de sofrimento extremo, ela tem uma necessidade de de receber carinho, receber afeto, e a dor tem as suas maneiras também de ser tratada mediante medicamento, etc., né? Então, não cabe a nós querer apressar a morte de alguém. Isso aí tem que seguir o curso natural. Então, eu vejo, por exemplo, que as súplicas, eu até tomei nota aqui para eu ter um poder de síntese maior, as súplicas dos doentes muito graves, que por vezes pedem a morte, não devem ser compreendidas como expressão de uma verdadeira vontade de eutanásia. Nesses casos, são quase sempre pedidos angustiados de ajuda e de afeto, né? Para além dos cuidados médicos, aquilo de que o doente tem necessidade é de amor, de calor humano,
e sobrenatural também, no caso, quando nós intercedemos, que podem e devem dar-lhe todos os que o rodeiam, pais e filhos, médicos e enfermeiros. Então, eu penso assim, né? Biblicamente falando, não cabe a nós, mesmo que uma pessoa diga, eu quero morrer, não cabe a nós atender esse tipo de pedido, porque seria um tipo de suicídio assistido. A vida deve seguir o seu curso normal, porque nós não temos permissão para tirar a vida de ninguém, no caso de seres humanos. Agora, quanto aos animais, claro, nós sabemos que é outro tipo de abordagem, porque nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que os animais não são dotados de alma como nós. Eles têm vida, claro. A própria Bíblia chama a vida do animal muitas vezes de alma e diz que a alma está no sangue, né? A vida está no sangue, que a alma também tem várias acepções no texto sagrado. É por isso até que tem um grupo aí de uma determinada seita que eles não doam sangue, porque eles acham que o sangue é alma. Então, imagina, a pessoa, se ela faz uma transfusão de sangue, ela está doando a sua própria alma para alguém. Mas é uma interpretação equivocada, porque no caso dos animais, a vida está no sangue. Mas o ser humano, ele é diferente. O ser humano, ele é tripartido. Ele tem uma alma imortal que vivifica o corpo, é uma alma invisível. É diferente da alma do animal. O animal, quando ele é sacrificado, é justamente porque ele está numa condição de sofrimento extremo e ele, realmente, a Bíblia não tem um mandamento nesse sentido, né? Referente aos animais, mas quanto aos seres humanos, sim. Nós não temos o direito de tirar a vida das pessoas nesse caso, né? Claro que também fazer mal aos animais, matar um animal de propósito, você também está cometendo um pecado contra Deus. Além de ser algo que está previsto em lei, também é crime, né? Agora, no caso do Crime inafiançável, sacrifício, né? Diga-se exatamente. aí de passagem, é um crime inafiançável. Inafiançável, quem faz maldade. Agora, os sacrifícios, aí os veterinários que determinam o caso quando você tem que sacrificar um animal, porque ele está numa condição crítica e irreversível. Agora, no caso dos seres humanos, aí eu reitero que a CGADB ela já se posicionou, ela é contra, e nós estamos tentando aí explicar também o porquê de nós termos essa posição, e mesmo com o pedido do paciente e tal, nós não temos o direito de aprovar. Claro que tem países que permitem, né? Por exemplo, a Suíça tem aquele caso daquele doutor, chamado doutor Morte, né? Que morreu com 104 anos, um australiano, que ele era favorável à eutanásia e ele próprio queria passar por esse procedimento, mas no seu país ele foi proibido, lá era proibido. Então ele se mudou ele foi para a Suíça, porque a Suíça ela permite a eutanásia. Então eu digo isso, as leis dos países podem ser diferentes daquilo que nós defendemos, mas nós temos o direito, né? Pedro falou, né? Que importa obedecer a Deus, ao Senhor e não aos homens. Então, há casos em que as leis do próprio país se chocam contra a nossa maneira de pensar. E aí, claro, nós vamos nos opor, nós vamos protestar, mas fica uma situação aí difícil, né, de ser tratada, mas nós temos que manter aquilo que está na palavra de Deus. Com certeza. O pastor Douglas Batista, ele esteve representando a CGADB numa audiência pública promovida pelo Sim, STF, quando é o verdade. assunto era esse aí, e ele foi lá exatamente para defender essa posição, que é a posição da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É o posicionamento nosso assembleiano, não é? Então vamos Sim, é lá. verdade. Para podermos encerrar, meu pastor, a aula de hoje, o Alex Silva mandou a seguinte questão aqui. É correto afirmar toda a parábola que Jesus cita dava nomes aos personagens. Porém, na passagem de Lázaro e o rico, ele cita o nome reafirmando a veracidade dos fatos. Eu acho que faltou uma palavrinha aí no meio. Acho que Faltou ele um escreveu. não. Exatamente. Eu acho que ele digitou rápido
ele quis dizer que toda parábola de Jesus ele não cita nomes, né? Isso. E porque depois ele acaba, se ele a palavrinha não aí acaba a ausência dela acaba contradizendo o que ele disse depois. Então acredito que ele Faltou um quis não dizer ali, com não. certeza. É. Então, para nós, já falamos isso em outra ocasião também, está claro que Rico e Lázaro não é uma parábola, é uma história, né? Porque as parábolas eram comparações, eram ilustrações. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó, o semeador saiu a semear e tal. E aí, então, Jesus vai apresentando ensinamentos mediante esses exemplos do dia a dia, essas comparações. No caso de Rico e Lázaro, Jesus, claramente, ele está contando uma história, algo real. Havia um homem, tal, tal, e aí ele cita o nome Lázaro, porque não há necessidade de citar nomes, realmente, numa parábola. Quando Jesus cita o nome e também a maneira como ele apresenta essa história, fica claro que ele estava se referindo a algo que realmente aconteceu. Então, esse Lázaro, ele realmente existiu, e o rico também, aí o nome dele não é mencionado, mas Jesus deixa claro que esse homem existiu, ele vivia regaladamente e tal, e Lázaro era um homem pobre, mas que se converteu, conheceu a Deus, se submeteu a Deus, a sua palavra, e ambos morreram, disse Jesus, e Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, onde ele estava sendo consolado, enquanto que o rico, ele foi para o Hades, para um lugar onde ele estava sendo atormentado. E toda aquela história que nós conhecemos, que é narrada lá em Lucas, no capítulo 16. Então, nosso irmão pergunta se é correto afirmar que toda parábola, Jesus, de fato, Jesus não cita nomes quando ele fala de parábola, e não é só isso que caracteriza uma parábola. A própria maneira, porque eu tenho dito, né, isso é uma verdade exegética, o texto bíblico ele se impõe pelo seu contexto. Quando você lê o texto junto com o contexto, você vai entender se aquele texto deve ser tomado literalmente, como um fato histórico, ou se é uma comparação, se é uma alegoria, uma parábola. Então a parábola fica muito claro, né? Percebe-se claramente quando Jesus está apresentando meramente uma comparação para apresentar um ensinamento. Então, quando não se cita nomes e também pela forma como o assunto é apresentado, fica claro que é uma parábola, está correto. Pensar dessa maneira, que é uma parábola. E quando Jesus, além de apresentar como se fosse um fato histórico e também acrescenta nomes, então está claro, né, que não é uma parábola. Alguns teólogos chamam isso de parábola histórica, né? Porque você pode também contar uma história para fazer uma comparação, porque Jesus fez isso. Ele acaba comparando ali a situação de duas pessoas que E de foram para a repente até eternidade. citar nomes fictícios para não dar entregar a letra toda, né? Mas eu acho que aí não é o caso, né? Nesse caso não. Nesse caso é uma história de fato. Nesse caso é Porque uma história. desculpa eu fazer essa observação, mas é porque algumas pessoas que não creem como nós e que são defensores lá daquelas heresias monísticas lá, né? Por exemplo, que a gente chama de sono da alma, mas eles não chamam de sono da alma, porque na verdade, para eles, o próprio ser humano é uma alma, né? Então, não é que o ser humano tem uma alma, ele é uma alma. Então, eles tentam de toda maneira dizer que aquilo ali, não, aquilo não é uma verdade, aquilo lá o Hades, por exemplo, não o local de fato que Jesus falou, porque ali, o que acontece? É um texto que defende claramente a condição da alma consciente após a morte, né? Então, querer tirar a força Se bem que, veja bem, para nós, mesmo que fosse uma parábola, ela contém uma verdade. Se Jesus não tivesse citado nomes e da maneira como ele apresentou fosse uma parábola, também
teríamos ali um Um ensinamento, grande né? ensino. Um grande ensino. Mas o nosso entendimento ali é que realmente não é uma parábola, né? Seria uma história mesmo. Maravilha, meu pastor. Com isso, nós vamos deixar encerrado esta de hoje e na próxima quarta-feira nós estaremos prosseguindo com certeza. Queremos agradecer aqui a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco e eu quero aproveitar aos irmãos para informar que nós ainda estamos mantendo durante este mês de fevereiro o nosso box, não é? Aplicação ministerial com o mesmo valor que estava 2021, R$ 330 pelos 4 cursos. Curso para formação de jovens pentecostais, o curso de perguntas escatológicas, agora já com o livro na edição ampliada. Né? O curso também de formação de capelães e o curso para formação de obreiros, o CFO. São os 4 cursos, são 4 livros, não é, que os irmãos terão acesso para uma melhor capacitação, uma melhor qualificação para o seu ministério. Os interessados, acesse o nosso site cetadib.com.br e estará ali, inclusive, os nossos meios de contato, caso você tenha alguma dúvida, pode chamar pelo WhatsApp. Acessando o nosso site, você vai ter ali o linkzinho para acessar o nosso WhatsApp e poder falar com os nossos atendentes. Pastor Ciro, as suas considerações finais, seus agradecimentos, e nós vamos orar a Deus e estar encerrando a nossa aula de hoje. Bem, pastor, é um grande prazer aí participar de mais uma aula, né, uma live do nosso CETADB, e eu quero agradecer pela oportunidade e pedir a Deus, né, nessa oração final que vamos fazer daqui a pouco, que Ele abençoe a cada um dos nossos irmãos, parceiros do nosso CETADB também. Eu vi o pastor Evandro aí, sempre está presente, né? E tá com a gente. Outros, então, que Deus abençoe aí o irmão em Apucarana, nossa irmã Eliane, o Bruno, que eu vi aí, estava comentando também, o Bruno sempre aí nos bastidores, né? O Bruno que vai ser papai em breve, e o irmão vai ser avô, né? Mês que vem. Todo Mês feliz que vem, aí. eu vou ser vô. Já pensou, rapaz? Não que eu esteja ficando velho, nada disso. Não, não, não tá jovem. Então, mas é isso. Deus abençoe a todos. Uma felicidade poder aqui, desde Niterói, participar dessa live abençoada, pastor Hermes. Maravilha. Mais uma, né? Maravilha. Informar os irmãos que qualquer um dos nossos cursos, tanto de teologia básica, médio, avançado, os cursos ministeriais, todos podem ser feitos à distância, individualmente ou através de núcleo, fazer também de forma online. Todos eles podem ser feitos. Foi a pergunta que o irmão acabou de fazer ali. De fato, você pode se inscrever e estar realizando conosco os nossos cursos, qualquer um deles. Eu vou aqui pedir oração, não é? Nós temos vários irmãos e irmãs aqui, inclusive de Apucarana, que estão acometidos de Covid, e nós vamos pedir que o Senhor continue abençoando os muitos, né? Muitos nossos irmãos que estão aí, não só no Brasil, como fora do país, passando esse momento difícil, né? Passando esse momento difícil. Nós vamos orar pela vida deles. Também, eu tenho um sobrinho, Benício, o nome dele, ele teve que submeter uma cirurgia. Vamos orar para que o Senhor também abençoe, uma criança de 3 para 4 anos de idade. Pedir que o Senhor abençoe também a vida do Benício. Eu também. É isso aí. Sendo assim, nós vamos orar e estaremos encerrando, meu pastor, agradecendo a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco, assistindo a aula ao vivo, aqueles que estarão vendo através do Instagram, aqueles que também estarão assistindo a aula através do canal do CETADB no YouTube. Deus abençoe vocês. Amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta oportunidade, pela tua graça que nos envolve a todos. E nós queremos, ó Deus, neste momento, pedir a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que, por estarem enfermos, estão crendo que o Senhor pode intervir no curso da sua vida, dando-lhe saúde. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo todo o mal. Dá saúde aos teus filhos, abençoa, Senhor, a vida de cada um também. Benício, meu sobrinho, derrama
a tua graça, a tua bênção sobre a vida dele, cura, ministra, Senhor, a tua bênção, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe o pastor Ciro, transmita Amém. aí a nossa saudação, a irmã Luciana, a sua esposa, a Júlia. Deus abençoe vocês e conceda um tempo de muita bênção, de paz e prosperidade. Até quarta-feira, hoje dia 2, dia 9, estaremos de volta aqui em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém.